Olá, criptomaníacos! Existem 3 segmentos no setor de criptomoedas que explodiram nos últimos meses, trazendo os maiores retornos. São eles: blockchain games, NFT e metaverso. E se a gente pudesse encontrar um token que une esses 3 segmentos em somente um projeto? É sobre isso que falaremos hoje e também sobre inflação, que foi divulgada no Brasil e também discutida hoje pelo Banco Central dos Estados Unidos. E quais serão os impactos disso no preço do Bitcoin e das criptomoedas. Logo após a vinheta. Enquanto vocês vão vendo o trailer oficial desse jogo, eu faço um disclaimer para você. Esse é um vídeo patrocinado pelo próprio jogo, tá? E eu não tenho problema em falar isso, e eles também não têm problema que eu fale isso, porque o jogo é muito grande e muito sério, então para eles tanto faz. E aqui no canal só falo sobre jogos ou sobre projetos que são aprovados por mim e pela equipe da Criptomaníacos, tá? Então é só um disclaimer, porque aqui a gente é 100% transparente com vocês. Enfim, esse jogo chama Eartha, Earth de terra com A no final, né? E o jogo é realmente muito interessante. Como eu falei para você, é um jogo na blockchain, um blockchain game, que também une metaverso e NFT. Você está vendo aí algumas coisas, né? Como, por exemplo, um local que você compra no mapa e existem várias coisas dentro desse local. Alguns locais possuem mais minérios, outros possuem outros tipos de recursos que também são valiosos. E vocês estão vendo que é um negócio meio apocalíptico, né? Pós-apocalíptico. Para mim parece mais a Tijuca ali. Ó, parece a Praça Vanhagem. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é um jogo que reflete coisas que acontecem no mundo real. Então você tem um mapa do mundo. Se, por exemplo, tiver um terremoto nos Estados Unidos, vai acontecer esse terremoto também naquela localidade do jogo. Mesma coisa com relação a um furacão ou qualquer outra coisa, né? Então tem essa ligação com o mundo real e impactos ali para quem comprou terrenos naquela região, enfim. E as pessoas conseguem fazer negociações, negociar esses itens, esses recursos que são escassos e também interagir, né? Entrar em conflito, enfim. Realmente parece ser um jogo muito interessante. E a gente vai analisar um pouco aqui como está a oferta desse jogo, que deve ser lançado em breve e que já está em grandes corretoras. Então, esse é o site oficial do Eartha, é eartha.io, vocês vão encontrar aqui também na descrição, e é bem interessante vocês olharem aqui que foi listado recentemente na Huobi, uma das maiores corretoras do mundo, né? Você consegue comprar o token do Eartha dentro da Huobi, e também na PancakeSwap, como vocês estão vendo aqui. Baixando aqui para conhecer um pouco mais, vocês vão ver que um dos conselheiros desse jogo é o criador do Illuvium, que é um dos jogos mais famosos do momento, né? Então é bom ter na equipe um cara de um jogo que já deu certo, né? Um jogo que já funcionou, que já está vendendo bem e tal. Então realmente é interessante aqui no caso para o Eartha. Enfim, aqui você vai ver parte do time deles, que é um time bem forte, com pessoas com vários e vários anos de mercado e também ligados a jogos, né? Vocês podem verificar aqui no LinkedIn de cada um, isso também é importante. Vários investidores também grandes do mercado estão aqui listados para vocês observarem, mas o que eu quero analisar mais com vocês são outras coisas aqui. Vamos abrir o schedule, né, o cronograma da venda do token. Então são 2 bilhões de tokens, tá? Esse é o supply máximo. E o market cap inicial está em 814 mil dólares. Realmente um market cap extremamente baixo para quem está envolvido no mercado cripto. A gente vê vários joguinhos e vários projetos sem sentido valendo aí muitos e muitos milhões de dólares, né? Então ainda está com preço aparentemente muito baixo. E aqui eles mostram como vai ser a oferta, vai ser dividida, né? E é muito bom a gente observar que esse token vai ser liberado aos poucos no mercado, né? Então você percebe aqui pelo cronograma deles como vai levar muito tempo para a gente alcançar aqui 100% dos tokens em circulação. Então realmente não existe aí uma grande oferta desse token num curto espaço de tempo que poderia fazer com que o preço caísse muito fortemente, né? Então existe aqui toda uma estrutura para manter o valor do token com a passagem do tempo, o que é interessante. Abrindo agora o roadmap do jogo, eles completaram 3 anos de desenvolvimento do jogo em fevereiro de 2021 e o importante para a gente aqui é que eles esperam lançar o jogo em modo beta em março de 2022, em março desse ano. Então não falta tanto tempo assim, né? E outra coisa que pode ter grande impacto no preço desse token é que eles vão começar aqui
realmente a campanha grande de marketing, né, campanha gigantesca de marketing, em maio de 2022. Então, pode ser algo que tenha realmente impacto no preço. O que mais nós temos aqui? Bom, tem o white paper para quem quiser ler aqui, tá detalhando todo o projeto. Vamos ver o que é esse doutrina aqui para ver se tem algo interessante, tá? Aparentemente, existem 3 tipos de personalidade focadas em fazer a Terra habitável novamente, né? Eles colocam aqui empresário, cientista e guerreiro. E cada um deles tem aqui metas diferentes no jogo. Aqui vocês têm o mapa do jogo, então é igual o mapa mundial, e vocês percebem que existem hexágonos aqui, né, em cada... São vários pontos, são 350 mil hexágonos, que são as áreas compráveis desse jogo. Qualquer pessoa pode adquirir essa área, e como eu falei, cada área dessa possui mais ou menos recursos. Você consegue encontrar isso no mapa, e aí isso pode ser muito útil para você lá no jogo futuramente. E cada hexágono possui uma capacidade de construção, né, de casas, de prédios, como vocês estão vendo aqui. Igual mais ou menos um SimCity, né? Então você consegue construir aqui e tornar aquela área mais ou menos valiosa. E como seria de esperar, também pode acontecer guerras. Então, uma área pode entrar em guerra com a outra, tomar aquela área, enfim. Isso pode realmente acontecer. Se vocês abrirem aqui o mapa para compra, né, dessas áreas, vocês encontram aqui o mundo inteiro e você consegue dar zoom na área e entrar e verificar se a área já foi comprada ou não. Vamos procurar o Brasil aqui só para ver como é que tá, né? Ó, aqui embaixo tem o Brasil e dá para ver se algumas áreas já estão compradas ou não. O que está aqui em azulzinho ainda não foi comprado. Essa região aqui de São Paulo, Rio, né, Sudeste e Sul, como vocês estão vendo, muita gente já comprou. O que está em amarelo aqui, verde e laranja já está comprado. Então, por exemplo, se pegar aqui... vamos pegar aqui essa área aqui, por exemplo. Ele vai falar quem comprou. Está tudo na blockchain, né? Ó, owned by, adquirido por. Esse código assim, aqui, ou seja, já existe um proprietário e tem aqui o que existe na área dele, né? Pelo jeito são árvores, né? Madeira. Então tem bastante madeira nessa região. Outras regiões aqui, por exemplo, lá para Belo Horizonte aqui também tem algumas áreas compradas. Aqui já tem peixe e acho que minério, né? Então cada área tem algum ativo, isso pelo mundo inteiro, tá? Então são 350 mil hexágonos desse, e esse é o total de áreas, ou seja, é escasso também, né? Um jogo escasso, e na hora que essas áreas acabarem, aí cada um vende por quanto quiser o seu terreno, no caso, né? Uma outra coisa que eleva o potencial desse jogo é o hype em cima dele. Tá aí, por exemplo, o Twitter do jogo tem quase 100 mil seguidores, tá? Então realmente é um jogo que está famoso mundialmente, mesmo antes do lançamento. Vocês conseguem comprar, como eu falei, dentro daquelas corretoras que eu disse no início do vídeo. Realmente ele está com bastante força. E por que eu resolvi aceitar falar desse jogo agora? Porque a gente teve uma queda muito forte no preço de todas as criptomoedas, mas principalmente em game coins, né? Algumas caíram muito fortemente. Então, lançou o Eartha em algumas corretoras, né? Ele ainda não foi lançado o jogo, mas depois de um lançamento em corretora acontece esse boom aqui, né? Esse pump que vocês estão vendo no gráfico, né? O jogo chegou a valer lá, ó, quase 40, mais, né? 50 centavos por token, e aí depois, ó, com essa queda do mercado que acontece, principalmente os projetos que ainda não foram lançados tendem a perder muito valor, né? Porque são mais arriscados. Então, galera despejou e o preço caiu para esse patamar aqui agora de 16 centavos, tá? Então uma queda muito forte e aí começa a ficar menos arriscado, né, para quem adquire. A gente está aqui perto de um fundo, vocês percebem que depois dessa queda muito forte que aconteceu, o preço meio que estabilizou nessa região dos 15 a 20 centavos de dólar. Então realmente parece estar um momento muito mais interessante para uma aposta aí para quem gosta do mercado de game coins, NFT e metaverso. Então fica a dica aí para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo, além do site oficial do jogo, o Discord oficial e o Telegram oficial do Brasil, tá? Porque o jogo tem um Telegram em português para vocês tirarem a dúvida e entenderem melhor como comprar terrenos, por exemplo. Todas essas dúvidas vocês tiram lá no Telegram do jogo. Entrando agora na segunda parte do vídeo, hoje o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, teve uma audiência lá no Senado para falar sobre a economia americana. E a afirmação dele foi a seguinte: Estados Unidos permanecerão em uma era de juros muito baixos.
Notem o conflito nas mensagens, né? Recentemente, ele sugeriu que aumentaria a taxa de juros e isso derrubou todos os mercados, incluindo as criptomoedas, porque juros mais altos indica que as pessoas vão fugir do risco, né, para colocar o dinheiro na poupança, que pagaria um pouco melhor. E agora ele fala que vão permanecer numa era de juros muito baixos. Ou, enfim, vai ter juros altos ou juros baixos? Qual é a verdade aí, né, Jerome Powell? Está muito confuso. É porque ele já percebeu que não tem muita saída. Se ele aumentar os juros, o que acontece é que vai ter um quebra-quebra de várias empresas. Então, um aumento de juros é somente temporário. E agora, com uma notícia de que os juros devem permanecer baixos durante toda uma era, ou seja, por muito tempo, isso acabou dando uma erguida nos mercados no dia de hoje. Nada demais, mas enfim, deu alguma recuperada. Agora, olhem que interessante aqui o subtítulo da matéria, né? Presidente do Banco Central atribui a recente escalada da inflação no país a desequilíbrios entre oferta e demanda. A gente aprende aí que oferta e demanda encontram um equilíbrio natural, mas não para o parasita, né? Para o parasita, isso não é natural. O problema da inflação não é que eles imprimiram moeda, aumentaram a base monetária. Não, claro que não é culpa do Estado. A culpa é das pessoas aí, né? Dos vendedores e compradores que não encontram um equilíbrio. É maluquice de Estado, né? E ele continua reforçando essa loucura aqui. E nessa mesma linha de preocupação com inflação, saiu aqui a divulgação da inflação de 2021. Fecharam. E qual foi a inflação? 10,06%, a maior alta em 6 anos. E aí o índice ficou muito acima do teto da meta estipulado pelo Banco Central, que era de 5,25%. Lembrando que esse era o teto da meta, não era a meta. A meta era bem abaixo disso. A meta, como a matéria fala, era de 3,75%. E aí tinha uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, que chegava num teto de 5,25%. E aí você se pergunta, né? Como que uma estimativa de 3,75% bate em 10,06%? É aquilo, né? O Estado não entende o impacto do que ele faz. O Jerome Powell acha que a inflação não é causada por ele, como a gente acabou de ver. E no Brasil é a mesma coisa. Eles não acham que eles são os causadores da inflação. Então imprimir moeda não tem problema na cabeça do parasita. E sendo assim, eles não têm como corrigir o problema. Se eles não conseguem identificar o problema, é impossível corrigi-lo. Para piorar um pouco, os políticos perceberam que a inflação pode ser usada como uma arma política. Nós sabemos que nada afeta mais a votação, as eleições, do que uma economia ruim, né? Geralmente, se você chega num ano de eleição com a economia devastada, aquele político não consegue a reeleição, não consegue se eleger. Então isso serve muito bem para você manipular a votação para um lado ou para o outro. E a gente acaba ficando ainda mais vulnerável à ação dos parasitas. Como essa matéria fala, a matéria da CNN, em 2022, economia será a maior preocupação dos eleitores nas urnas. E só será a maior preocupação porque ela está muito mal, né? Inflação muito alta, as pessoas com dificuldades financeiras, muitas delas geradas por ações de políticos, né? Governadores fazendo lockdown, fechando empresas, proibindo pessoas de trabalhar. Tudo isso tem um impacto muito negativo e também a impressão, auxílios, estímulos e tal, isso gerando mais e mais inflação. Então eles já perceberam que se eles querem prejudicar A ou B, eles conseguem fazendo medidas ali pontuais no seu estado, na sua cidade, que acabam afetando a votação no futuro, né? Isso é muito perigoso. E aí a matéria explica que se as eleições fossem hoje, o Inácio, né, dos 9 dedos, teria boa chance de vencer o pleito ainda no primeiro turno, mesmo depois dos escândalos de Mensalão, Petrolão, 580 dias preso lá na cadeia acusado de corrupção. E, pô, é difícil entender, a matéria fala, muito difícil entender como que um cara com esse currículo pode ser eleito, né? Está aí no primeiro lugar para ser eleito. Mas, na verdade, é um fenômeno simples de analisar e consequência direta da tal doença. Olha, eles entenderam, né? O que está levando esse cara com esse currículo a ter muita chance é justamente problemas econômicos gerados pela tal da pandemia.
que deixou um legado de inflação alta, miséria e desemprego. Então a economia não cresce há pelo menos 2 trimestres, coincide justamente com as medidas que estão sendo realizadas aí por governadores, né, por parasitas ao redor do Brasil, e aí configura uma recessão técnica, fazendo com que qualquer outra pessoa ali tenha mais chance numa futura eleição. E aí a pesquisa do Datafolha apontou que problemas econômicos seriam a maior preocupação do brasileiro, porque soma 41%. Então 41% das pessoas está preocupada com esses pontos ligados à economia. E é aí que o Inacinho 9 Dedos entra. Ele tem um recall muito positivo daquele que colocava comida na mesa. Vejam vocês, né? Então o brasileiro lembra dele como um cara que botava comida na mesa. Se o atual não está conseguindo isso, mesmo que não seja culpa direta dele, não importa, o cara lá acaba ganhando mais chance. Notem como você consegue manipular a votação ferrando a economia, né? E eles podem começar a usar isso para fazer você votar em A ou B. Notem como é muito arriscado você usar uma moeda dependente desse tipo de gente. E como vocês sabem, nós estamos passando por um outro surto de doenças aí, incluindo gripe e variantes da tal doença. E isso acaba fazendo com que alguns políticos queiram novamente fazer uso disso para prejudicar a economia. Então já se fala em lockdown, inclusive por coisas completamente aleatórias, tá? Depois que você perdeu a liberdade, depois que você deixou o cara tomar sua liberdade, ela não volta mais. Então tem agora governador falando em lockdown porque tá chovendo muito, em lockdown porque tem gripe, né? Agora tem gripe, pô. Gripe também é uma doença, então vamos fechar tudo porque tá todo mundo ficando gripado. Isso nunca aconteceu na história, mas agora eles já se sentem confortáveis em fazer esse tipo de coisa porque a população aceitou. Então, eles estão muito confortáveis em manipularem situação econômica com esse tipo de coisa. E aí, o Bolsonaro, percebendo isso, né, o atual presidente, falou o seguinte: Bolsonaro diz que haverá rebelião se o país decretar lockdown por pandemia. Ele já está prevendo que alguns governadores, principalmente aqueles da oposição, vão querer fazer uso de lockdown, e ele está falando em rebelião, porque a população provavelmente não vai aceitar, né? As pessoas já estão com um limite financeiro ali, com muita dificuldade, imagina se não puder trabalhar, né? Então realmente é uma condição muito preocupante, mas político não tem nenhum escrúpulo. Se for para prejudicar um opositor, eles vão fazer. Então não vai ser nada fácil 2022 e torçam aí para vocês não sentirem o impacto desse tipo de manipulação, de brincadeira entre parasitas. Já o ponto positivo para as criptomoedas é que isso pode gerar mais injeção de dinheiro, mais inflação, que a gente já está vendo acontecer, e parte dessa inflação acaba entrando para dentro das criptomoedas, elevando o preço delas, né? Assim como eleva o preço de tudo no mercado, carne, carro, serviços, eleva também o preço das criptomoedas. E inflação não é aumento de preço, tá? É aumento da base monetária. Aumento de preço é consequência da inflação. Então é interessante porque a inflação nos preços, ela não acontece imediatamente, né? Ela leva um tempo. O governo imprime dinheiro e esse dinheiro ele não entra em circulação imediatamente, como o próprio CEO da Binance falou, né? Ele disse que o dinheiro do Banco Central americano ainda não foi absorvido totalmente pelas criptomoedas. Portanto, ainda teríamos muito impacto de toda essa impressão de trilhões de dólares que aconteceu para entrar nas criptomoedas. Ele explica melhor aqui na frente, né? Zhao acredita que os trilhões de dólares despejados pelo Fed na economia ainda não tenham sido absorvidos pelos mercados. Quando você imprime de 30% a 40% mais dinheiro em 1 ou 2 anos, e esse dinheiro circula apenas para um número pequeno de players e é usado para resgatar grandes empresas, grandes bancos, esse dinheiro não flui para todas as partes da economia de forma instantânea. Normalmente, leva alguns anos para que isso aconteça. E ele está certíssimo, né? A inflação não foi 10%, como disse ali a matéria no Brasil. 10% foi o que aumentou de preço, mas existe muito mais impacto, já que imprimiram aí 40% de toda a oferta de dinheiro, né? Esses 40% vão elevar o preço futuramente em 40%. A gente não sabe quando, né? Depende dessa entrada, desse fluxo para dentro da economia. Isso também vai respingar dentro das criptomoedas. E só para a gente não ficar sem gráfico no vídeo de hoje, está aqui o gráfico diário do Bitcoin. Vocês percebem que depois do pronunciamento do Jerome Powell lá falando sobre taxa de juros baixas durante muito tempo, né? Olha só como isso teve um impacto positivo no mercado. O Bitcoin está
os 42.700 dólares no momento, e a gente tem uma recuperação após atingir esse fundo aqui. Eu marquei essa região rosa porque é uma região importante historicamente, vocês percebem que foi o suporte que a gente teve em setembro, nesse momento aqui, e também era uma região de resistência, como aqui em junho, em diversos momentos no passado, incluindo aqui em janeiro de 2021. Então, uma região já conhecida de suporte e resistência, e ela parece ter servido mais uma vez como suporte aqui nos 40 mil dólares, né? E o preço vem subindo agora com alguma consistência. Fechar acima aqui dos 41.700, 42 é bem interessante para mostrar essa recuperação, e a tendência, se continuar assim, se fechar positivo desse jeito, é a gente voltar para essa região aqui, ó, dos 46, 47 mil dólares, tá? Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e compartilha ele com aquele seu amigo que gosta de game, principalmente games na blockchain. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!